Existe um lugar no universo espiritual tão escuro, tão aterrorizante e tão definitivo, que até mesmo as forças do inferno tremem ao ouvir o seu nome. A cultura pop, os filmes e os livros nos fizeram acreditar que Lúcifer e todos os seus demônios estão livres, vagando pela terra, arquitetando o mal. Mas há um detalhe nas Escrituras Sagradas, escondido em algumas das epístolas mais curtas e misteriosas do Novo Testamento, que muda completamente o mapa da guerra espiritual. A Bíblia revela que a pior classe de anjos caídos não está solta. Eles foram julgados, foram neutralizados e foram acorrentados em um abismo de trevas tão profundo que o próprio apóstolo Pedro precisou usar uma palavra única, emprestada da antiguidade, para descrevê-lo. Antes de descermos a este submundo, precisamos olhar para um evento curioso relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Jesus encontra o endemoninhado Gadareno, um homem possuído por uma multidão de espíritos que se autodenominava Legião. Quando os demônios percebem quem está diante deles, eles não pedem misericórdia por suas almas. Eles fazem um pedido desesperado. Lucas 8:31 registra: "E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo." Eles não temiam ser expulsos daquele homem. Eles tinham um pavor paralisante de serem enviados para o abismo antes do dia do juízo. Por que esse terror absoluto? Porque eles sabiam que havia demônios ancestrais, de uma hierarquia antiga, que já estavam apodrecendo lá embaixo, presos em correntes eternas. Eles conheciam a prisão, o Tártaro. Mas quem são esses seres aprisionados? E que crime inimaginável eles cometeram contra o céu para merecerem a prisão máxima, enquanto outros espíritos continuam operando na atmosfera da Terra? A Bíblia não é apenas um livro de lições morais. Ela é um mapa de guerra e um dossiê criminal do universo. Se você também acredita que o cristão precisa conhecer as armas do inimigo e os mistérios profundos das Escrituras para não ser enganado, deixa o seu like agora. Vamos mostrar que o arquivo das Escrituras tem um exército de estudiosos despertos e atentos à verdade de Deus. Para resolvermos esse mistério, precisamos atuar como detetives teológicos. O Antigo Testamento nos dá as peças do quebra-cabeça, mas é o Novo Testamento que forma a imagem completa. Abra a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro nos traz uma revelação bombástica, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se você ler o texto original em grego, descobrirá algo chocante. A palavra que a sua Bíblia traduz como inferno neste versículo específico não é Hades, o mundo dos mortos, nem Gina, o lago de fogo final. A palavra que Pedro usou, inspirada pelo Espírito Santo, foi o verbo tartarou, que significa literalmente lançar no tártaro. O tártaro não é o inferno de tormento final, é uma câmara de contenção provisória. É o corredor da morte espiritual de segurança máxima. Mas o apóstolo São Judas, não o Iscariotes, mas o primo de Jesus, aprofunda ainda mais esse inquérito em sua epístola, no versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Preste muita atenção à linguagem de Judas. Esses anjos não apenas se rebelaram com Lúcifer antes da fundação do mundo, eles cometeram um ato adicional de infração. Eles deixaram sua própria habitação. Eles abandonaram o plano existencial que Deus havia delimitado para eles e cruzaram uma fronteira proibida. Eles tentaram misturar o reino espiritual com o reino material humano,
Para entendermos esse crime cósmico sem cometer o erro de seguir livros apócrifos, condenados ou lendas gnósticas, precisamos retornar ao livro de Gênesis. Precisamos voltar aos dias nefastos antes do grande dilúvio de Noé, a era dos sentinelas e dos gigantes. Para entender por que um grupo específico de anjos foi trancado no Tártaro, precisamos voltar ao alvorecer da humanidade, a um mundo que a água apagou da história, o mundo antediluviano. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. O texto diz: "E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram." A expressão hebraica usada para filhos de Deus aqui é Bnei Ha-Elohim. No Antigo Testamento, essa expressão é frequentemente usada para descrever anjos, seres criados diretamente por Deus, como vemos no livro de Jó, quando os anjos se apresentam diante do trono divino. O crime que chocou o céu não foi uma simples desobediência, foi uma invasão biológica e espiritual. A narrativa bíblica continua em Gênesis 6:4, descrevendo a consequência direta dessa união profana. Havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Estes eram os Nefilim, os caídos. Esses anjos que deixaram o seu principado original, abandonaram a sua forma puramente espiritual. Eles cruzaram a fronteira estabelecida pelo Criador, materializando-se e tomando mulheres humanas para produzir uma descendência híbrida. Eles tentaram corromper a linhagem humana. Por quê? Porque em Gênesis 3:15, Deus havia profetizado que a semente da mulher, o Messias, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Se Satanás e seus anjos pudessem poluir toda a genética humana, não haveria uma linhagem pura da qual o Salvador pudesse nascer. A humanidade estava prestes a se tornar uma raça de monstros, misturada com o domínio das trevas. Este é um dos debates mais antigos da teologia cristã. Santo Agostinho e muitos estudiosos católicos tradicionais defendem que os filhos de Deus eram apenas a linhagem humana justa de Sete, que se misturou com a linhagem ímpia de Caim. Outros, apoiados nas cartas de Pedro e Judas que acabamos de ler, defendem que eram de fato anjos caídos que invadiram a nossa dimensão. Eu quero saber a sua opinião como detetive das Escrituras. Você acha que Gênesis 6 descreve apenas casamentos humanos ruins? Ou foi uma invasão real de anjos caídos na terra? Escreva aqui nos comentários, eu vou ler e debater com as melhores teorias. Independente de como o homem interprete, a reação de Deus a este evento não deixou margem para dúvidas. A corrupção foi tão severa, a violência tão brutal, que Deus precisou enviar o dilúvio global para lavar a terra dessa abominação e salvar a família de Noé, que Gênesis 6:9 diz ser perfeito em suas gerações, ou seja, de linhagem não corrompida, mas a água destruiu apenas a carne. O que fazer com as entidades espirituais de alto escalão que orquestraram essa rebelião? O que fazer com os anjos que abandonaram o céu para brincar de deuses na terra? A resposta divina foi imediata, violenta e sem direito a recurso. A justiça de Deus é inquestionável. Enquanto Lúcifer e os demônios comuns, provavelmente os espíritos desencarnados dos próprios Nefilim, segundo alguns teólogos antigos, receberam permissão temporária para vagar e tentar a humanidade até o dia do juízo final, este grupo de anjos de Gênesis 6 cometeu um crime tão aberrante que foi despojado de qualquer liberdade. Eles foram atirados no Tártaro. Mas afinal, onde fica esse lugar na geografia do mundo invisível? A topografia do submundo bíblico é complexa.
Temos o Hades, ou Sheol no Antigo Testamento, que era a habitação temporária dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Temos a Gena, ou Lago de Fogo, que é o destino final de Satanás, da morte e do inferno, e que atualmente está vazio. E abaixo de tudo isso, no extrato mais profundo do abismo espiritual, fica o Tártaro, uma prisão de contenção exclusiva para anjos de altíssima patente militar do inferno. A Bíblia diz em 2 Pedro que eles foram entregues às cadeias da escuridão. No grego, a expressão sugere uma escuridão tão densa, tão absoluta, que ela mesma se torna acorrente. Eles não estão presos com algemas de metal físico que um soldador poderia quebrar. Eles estão presos pela ausência total e esmagadora da luz e da presença de Deus. No mundo espiritual, afastar-se da luz do Criador é o tormento supremo. Eles eram seres gloriosos, anjos da alta cúpula celestial, criados para orbitar o trono de Deus no mais alto dos céus. E agora, seu castigo é apodrecer na mais absoluta privação sensorial e espiritual. Eles estão conscientes, lembrando-se da glória que perderam, lembrando-se das filhas dos homens e da abominação que cometeram, aguardando o estrondo final do juízo. Eles estão amarrados, mas a prisão do Tártaro levanta um questionamento ainda mais perturbador para nós, cristãos que vivemos na superfície hoje. Nós vimos que os piores anjos caídos foram aprisionados no Tártaro, acorrentados na escuridão após o crime de Gênesis 6. A mente humana racionaliza: ótimo, o problema está resolvido. O monstro está na jaula para todo sempre. Mas nós esquecemos que o livro do Apocalipse revela que a jaula tem uma chave. E no fim dos dias, essa chave será usada. Avance a linha do tempo bíblica e abra Apocalipse capítulo 9. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, tem uma visão do julgamento final de Deus sobre a terra. Quando o quinto anjo toca a sua trombeta, a cortina do mundo espiritual é rasgada com violência. João escreve no versículo 1: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Na linguagem profética e simbólica das Escrituras, estrelas frequentemente representam seres angelicais. Uma estrela caindo do céu para a terra indica a descida ou a queda de um ser espiritual de imenso poder. A narrativa de João não nos dá espaço para respirar. No versículo 2, a catástrofe global é ativada. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O Tártaro, a masmorra de contenção espiritual, onde as antigas e aterrorizantes entidades repousavam, é finalmente aberto. E o que sai de lá não é algo deste mundo. A fumaça que emerge do centro do abismo é tão espessa, tão carregada de trevas literais e espirituais, que eclipsa o próprio sol. A natureza treme, mas o pior não é a fumaça, é o que está escondido dentro dela. Apocalipse 9:3 relata: E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Estes não são insetos comuns. A descrição biológica e espiritual que João faz a seguir é estarrecedora. Eles têm a forma de cavalos preparados para a guerra. Eles têm rostos semelhantes aos de homens. Seus cabelos são como os de mulheres, e seus dentes como os de leões. Eles usam couraças de ferro, e o barulho de suas asas é como o estrondo de milhares de carruagens correndo para a batalha. Muitos teólogos se debruçam sobre essa passagem com terror reverente. São esses gafanhotos os mesmos anjos acorrentados de 2 Pedro? Ou seriam os demônios, nascidos dos nefilins, que estavam encarcerados junto com eles? A Bíblia diz que essas entidades terão uma ordem explícita do próprio céu.
Eles não poderão tocar na grama, nas árvores, nem matar ninguém. Eles receberão autorização apenas para atormentar durante 5 meses os homens que não tiverem o selo de Deus em suas testas. O tormento será tão indescritível, a agonia física e espiritual tão insuportável, que Apocalipse 9:6 decreta: naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Essas criaturas de pesadelo não estão sem liderança. Eles não são uma força caótica desgovernada. Eles têm um rei sobre eles, um general de alta patente do submundo, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, o destruidor. Neste momento futuro, a porta do Tártaro se escancara, e a humanidade moderna que zomba do mundo espiritual ficará cara a cara com os horrores antigos que Deus havia escondido sob a terra. Diante da realidade do Tártaro, do abismo e das hostes de Apollyon que aguardam o fim dos tempos, o coração humano naturalmente se enche de pavor. Se seres de poder cósmico tão vasto estão trancafiados sob os nossos pés, e se um dia essas portas serão abertas para julgar o mundo, qual é a nossa esperança? A resposta não está em rituais místicos, amuletos ou no medo paralisante. A resposta está em quem segura a chave. Em Apocalipse 1:18, o próprio Jesus Cristo glorificado aparece a João e decreta a vitória definitiva que muda toda a geografia do mundo espiritual. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário, expondo-os à vergonha pública, como nos garante Colossenses 2:15. Aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Os demônios que tremeram diante de Jesus na região dos Gadarenos, implorando para não irem para o abismo, sabem que o seu destino já está selado. O Tártaro é a prova de que Deus não perdeu o controle. Se ele foi capaz de acorrentar anjos de altíssima patente militar nas trevas eternas, não há tentação, crise ou ataque espiritual na sua vida que ele não possa neutralizar. Mas há uma condição. Você precisa estar sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Você precisa do selo de Deus na sua testa, que é o Espírito Santo habitando no seu coração. Sem essa marca, no dia em que o abismo for aberto, não haverá esconderijo na terra capaz de proteger a humanidade do que virá. O Tártaro não é um mito grego. É uma prisão de segurança máxima que atesta a justiça implacável de um Deus santo contra a rebelião. Os piores já estão acorrentados. Os invasores de Gênesis 6, os sentinelas caídos, foram removidos do tabuleiro de guerra. E talvez isso te traga um alívio temporário, mas a Bíblia nos dá um choque de realidade que não podemos ignorar. O fato de os piores estarem presos não significa que o mundo está livre. Aqueles que não foram lançados no Tártaro não ficaram sentados esperando o juízo final. Eles se organizaram, eles se infiltraram. A resposta de como esse exército opera hoje ao nosso redor está detalhada em um documento antigo que vamos decifrar no nosso próximo vídeo. Se você não quer perder essa revelação e quer ter acesso ao arquivo completo das Escrituras para blindar a sua família dos ataques invisíveis, verifique sua inscrição no canal agora mesmo e ative as notificações. A guerra já começou e nós precisamos estar prontos. Abra Efésios 6:12 e você descobrirá que nós não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos contra uma estrutura militar altamente complexa. Você sabia que o reino das trevas possui patentes exatas? Satanás não age de forma desorganizada. A Bíblia revela que existem principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso.
Existem demônios que não perdem tempo possuindo indivíduos, porque a missão deles é controlar e manipular nações inteiras e governos no mapa geopolítico, como o terrível príncipe da Pérsia, que resistiu ao anjo de Deus no livro de Daniel. Como o inferno se organiza? Qual é a diferença teológica entre um anjo caído e um espírito imundo? E o mais importante, como a igreja pode usar a hierarquia do céu para esmagar a hierarquia do inferno? No nosso próximo dossiê estratégico, nós vamos mapear o inimigo, a hierarquia do inferno, principados, potestades e demônios. O vídeo já está aparecendo na sua tela. Clique nele agora. Chegou a hora de descobrir quem são os governantes invisíveis do nosso mundo e como vencê-los. Te vejo lá.